uma lição que as pessoas podem tirar desse número absurdo de pessoas que têm fobia é, primeiro, essa conversinha assim de que, todo mundo lida bem com isso, menos eu. Não, não é todo mundo. Tem Uhum. um monte de gente que tem a mesma fobia que você. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, hoje eu vou te fazer algumas perguntas sobre a diferença entre medo e fobia, que eu acho que está tendo muitas dúvidas aqui entre o pessoal. Fala pra gente qual é a diferença do medo e da fobia. Na verdade, tem grandes diferenças entre o medo e a fobia. Por incrível que pareça, na verdade, as diferenças são... Tem mais diferenças do que semelhanças entre o medo e a fobia. Primeiro que o medo ela é uma emoção do nosso repertório emocional. E principalmente o medo é uma daquelas emoções fundamentais, daquelas que a gente já nasce com elas, já vem de fábrica, não precisa nem instalar, não. Quando você compra o computador, já vem com alguns programas de fábrica. O medo é um desses aí que já vem de fábrica, já desde o nascimento. Medo da morte, medo da aniquilação. Quando a gente se machuca, uma boa parte do que é acionado, por exemplo, quando uma criança chora ali, é medo. E como a gente já falou anteriormente, a gente tem um repertório emocional, como se fossem músicas. Eu gosto dessa metáfora de repertório, porque é como se fossem realmente músicas que você dá o play ali numa música e ela começa a tocar. E, por exemplo, uma música, quando a gente não, principalmente para quem não é músico, você só vai ali na sua playlist, escolhe a música e fica curtindo a música. Mas depois que você aperta aquele botãozinho do play ali, é várias coisas que são disparadas. Tanto. E aí eu não estou falando nem do equipamento, não. Pegando a metáfora da música, é o ritmo da música, às vezes a cadência da música, os graves, os agudos. É aquilo que a gente falou, acho que num dos primeiros podcasts, né? A gente comentou aí sobre o repertório emocional. Sim. E eu gostei muito dessa metáfora. Essa metáfora, inclusive, surgiu nesse dia, a gente gravando, e eu acho muito legal quando essas coisas aparecem assim naturalmente, porque ela combina muito com as emoções. Igual eu Uhum. estava falando, para um músico, ele conhece as nuances que tem ali, as diferenças dos tipos de músicas. Por exemplo, tem, para quem realmente conhece de música, vai pegar, por exemplo, uma música sertaneja, ele vai falar, geralmente vai usar tais e tais notas, geralmente vai estar em tal cadência, geralmente esse tipo de música vai ter tal ritmo. Aí, agora vamos para uma música clássica. Nossa, aí muda completamente. E aí eu não estou falando da letra, mas falando das estruturas, de determinados tipos de músicas. E aí as emoções são do mesmo jeito. Quando a gente dá um play em uma emoção, ela vai acionar certas estruturas cerebrais que colocam a gente em um estado específico. Uhum. Quando dispara o medo, é um monte de estados que são acionados no corpo, substâncias que são despejadas na corrente sanguínea, neurotransmissores que estão disparando junto com as sinapses no cérebro. Hormônios, Então, né? hormônios, exatamente. E o medo é uma dessas músicas do nosso repertório emocional. Ele tá lá na playlist, só esperando algum gatilho disparar ele. Pode Uhum. ser, às vezes, sei lá, situações corriqueiras, um assaltante, ou alguma coisa que acontece de repente, uma criança atentada que solta uma bombinha daquelas no seu pé, alguma coisa assim, dispara o medo, pode vir do nada. Você era uma dessas crianças, né? Adorava isso. E aí, qual a diferença do medo? Foi a sua pergunta, né? Qual a diferença do medo para uma fobia? A fobia, já vou começar com a maior diferença de todas. A fobia não é uma emoção, por incrível que pareça. A fobia não é uma emoção. Uau! Porque
geralmente as pessoas, principalmente quem tem uma fobia, ela vai lembrar de como ela se sente na hora da fobia. Uhum. Por isso que as pessoas tendem a ver a fobia como uma emoção. Ah, é um medo muito forte, é um pavor, um pânico, um desespero, uma sensação de morte, alguma coisa assim. E é a coisa mais marcante que fica depois que passa um episódio fóbico. Tem eu não sei de quem é essa frase, mas tem uma frase que diz que as pessoas vão se lembrar pouco do que você falou, mas vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. Então, as emoções, elas marcam muito mais, inclusive, do que as palavras. Por exemplo, às vezes a gente vai numa palestra, se o palestrante é um bom palestrante, ele emociona a gente com as palavras. Às vezes passa um mês, a gente não lembra quase nada do que foi dito, mas lembra que foi uma palestra boa, que te emocionou, que você gostou. Ah, me conta aí, fala aí um pouco. Ah, ixi, não lembro não. Mas eu sei que foi legal, eu lembro que foi legal. A emoção, ela marca muito mais do que qualquer outra coisa. Porque a emoção ela já é uma síntese da experiência. O nosso cérebro adora trabalhar com essa síntese. Ah, você passou por uma experiência, por exemplo, igual uma palestra. Passou por uma palestra, foi num show ou alguma coisa assim, e foi uma experiência incrível. Ao invés de seu cérebro guardar 100% de todas as informações que você experimentou naquele dia, ele vai fazer uma síntese e guardar isso na forma de uma síntese. A emoção já é uma síntese da experiência. E aí, beleza, a pessoa está acontecendo várias coisas ali. A pior delas é a emoção durante a fobia. Me veio um desespero, um ataque de pânico ou sei lá o quê. E eu só sei que vem um monte de enxurrada de sensações pelo corpo e eu saio correndo ou eu desmaio. Esse é o... Eu já ia dar um spoiler aqui do que eu vou falar mais na frente. Mas o que é, então, a fobia, já que ela não é emoção? A fobia, ele é um padrão mental. É uma estratégia mental, melhor dizendo, é uma forma, acredito que até mais fácil de entender. É uma estratégia que a minha mente tem para lidar com um determinado contexto. Aí deixa eu voltar um pouco mais ainda. As fobias, elas vão ser disparadas em relação a coisas. Tem gente que tem fobia de coisas mesmo, objetos físicos que disparam a fobia na pessoa. Por exemplo, já vi gente com fobia de carro, e é do carro mesmo, do objeto. Fobia de ônibus. Aí deve ter alguém escutando e falando, não, mas eu tenho fobia de ônibus, mas não é do ônibus, é do contexto, se o ônibus estiver muito cheio. Ou tem gente que está falando assim, não, eu tenho fobia de carro, mas não é exatamente do carro, é da estrada, é dependendo de quem está dirigindo, enfim, se andar na cidade eu fico bem, mas se pegar autoestrada, aí eu já passo mal. Tá vendo essas pessoas que estão discordando do que eu estou falando aqui? É porque a fobia delas não é em relação ao objeto. É em relação ao contexto. Exatamente. Então, tem pessoas que têm fobias do objeto, de objetos variados. Tem pessoas que têm fobia de contextos. E aí, por exemplo, um clássico, fobia de altura. É um contexto. A pessoa está em um lugar que ela entende que aquele lugar é alto. Então, dispara a fobia. E fobias de bichos. E aí eu estou incluindo insetos, qualquer animais. Os biólogos que me perdoem aí. Qualquer bicho. Os biólogos piram. Então a gente basicamente tem esses três tipos. Bichos, coisas e contextos. E aí contextos, aí é praticamente limitado a quantidade de contextos diferentes que podem disparar uma fobia. E aí o meu cérebro, de alguma forma, associou medo com o contexto altura. E aí daqui para frente, tá vendo que a fobia, ela é essa estratégia mental que aciona o medo, por exemplo, que aciona o pânico ou que aciona alguma emoção forte. Mas a fobia em si não é uma emoção. Ela usa emoções, aciona emoções. E depois que o episódio passa, o que eu mais lembro é o quê? Das emoções. Eu não fico, a gente tende a não ficar muito presente para essas estratégias mentais que estão passando aqui, principalmente na hora de uma fobia, porque a explosão de emoção é tão forte, tão exacerbada, que eu não tenho nem condições para avaliar o que está passando na minha cabeça,
pensar nos meus pensamentos, deixa eu fazer aqui uma reflexão sobre o que é que está passando na minha cabeça nesse momento. Não dá tempo. Esquece. Seria correto falar que a fobia é um apanhado de emoções? Sim, pode ser. Em alguns casos, a fobia vai disparar uma única emoção pontual. Cara, essas pessoas que só sentem uma emoção, elas geralmente vão dizer isso de forma muito clara. Ah, não, Anderson, a minha emoção é medo. Eu sinto um medo que toma conta do meu corpo inteiro. Às vezes a pessoa até gesticula assim. É uma metáfora de que ela está imersa no medo. Mas tem pessoas que vão disparar várias emoções, várias. Às vezes as emoções podem vir juntas, assim, a pessoa se sente realmente arrebatada por um monte de emoções variadas, medo, pavor, nojo. Por exemplo, quando é fobia de bicho, é comum, além do medo, vir um nojo junto, quando é, por exemplo, fobia de barata, alguma coisa assim. Ou então, ao invés das emoções virem todas juntas, elas podem vir encadeadas. É uma que dispara a outra, que dispara a outra, que dispara a outra. Por exemplo, às vezes é um susto que dispara um medo que dispara um pavor, o pavor que dispara o pânico. E aí a pessoa ela se sente indo nessa trilha de emoções que uma vai empurrando para a outra e ela não vê nem escapatória. Assim, começou uma, a pessoa até já antecipa, daqui a pouco eu já vou estar me sentindo desse jeito, quer ver? A pessoa já sabe onde ela vai chegar no final dessa trilha de emoções. Assim, principalmente pessoas que já passou várias vezes por isso, a pessoa está aqui tentando se controlar, mas ela já está vendo, daqui a pouco eu vou estar assim, daqui a pouco eu vou estar chorando, daqui a pouco eu vou estar assim. A pessoa já sabe, já vai antecipando, inclusive, aqui no pensamento, o que vai vir depois. Por exemplo, tem pessoas que têm sensação de desmaio, tem pessoas que chegam a desmaiar na hora da fobia, então a pessoa fica tentando se controlar, tenta se afastar do objeto da fobia ou tenta se controlar, por exemplo, para não chegar ao ponto de desmaiar. Tinha uma moça que ela tinha fobia de agulha e ela falou, Anderson, a sensação, as vozes das pessoas vão afastando, vai ficando longe, a minha cabeça vai ficando zonza, parece que eu estou num lugar distante e já é uma sensação de que eu vou desmaiar a qualquer momento. E aí ela falou, só que eu não tenho como fugir, porque eu preciso fazer exames, preciso tomar medicamento. Por exemplo, ela tinha crises de enxaqueca. E as crises de enxaqueca dela, várias vezes ela tinha que ir para o hospital, aí ela já ficava, ai meu Deus, eu tenho que tomar injeção e tal, e não sei o quê. E a fobia só crescendo e encadeando. Ela falou, por exemplo, quando eu conseguia controlar com remédio em casa, ela tinha até todas umas mandingas lá. Que ela, eu tomo banho gelado e faço não sei o quê, fico tentando mentalizar não sei o que lá das quantas e não sei o quê. Aí tem vezes que funciona e a minha dor de cabeça melhora um pouco e eu não preciso ir para o hospital. Ela tinha mais medo da fobia de agulha do que da dor de cabeça. Ela, não, minha cabeça pode doer o tanto que for, desde que eu consiga ficar sem ir para o hospital. Deixa aqui essa dor, né? É melhor do que enfrentar a agulha. Realmente, quando a gente tem fobia de alguma coisa assim, parece que... E é engraçado, porque parece que quanto mais você quer evitar, mais aquela situação aparece para você, né? Aquela história do radar que a gente comentou em alguns podcasts anteriores, né? Ele fica realmente ligado ali, parece que fica buscando situações e coisas para você poder passar, né? Um sufoco, um medo, o que for. Tipo assim, tá na hora de acionar o botãozinho aqui do medo, sei lá, da fobia. Essa moça mesmo, isso que você falou do radar, né? Que fica procurando a fobia, né? Igual quem tem fobia de bicho, então esse radar aí que ele fica, né? Igual quem tem fobia de lagartixa, de barata, do nada pode surgir dentro de casa, então o radar fica ali. E esse radarzinho consome uma energia tremenda. Como é que as pessoas vão perceber que esse radarzinho da fobia tá ligado o tempo todo? Às vezes isso aparece em forma de emoções. Olha aí as emoções de novo. A fobia não é uma emoção, mas, por exemplo, o radar da fobia está ali ligado, consumindo energia emocional, por exemplo, na forma de uma ansiedade. A pessoa sente um nível de ansiedade constante que fica ali. Não é aquela ansiedade que eu estou morrendo de ansiedade, que chega meu estômago está corroendo. Não. Mas é uma ansiedade que fica ali, baixinha,
a pessoa já acorda, ou tá no dia dela, e aquela ansiedadezinha ali, sabe? Permeando o dia dela e a vida dela. Essa ansiedadezinha, se a pessoa tiver uma fobia, é uma grande chance dessa ansiedade ou qualquer outra emoção, sabe, que fica muito constante e incomodando, uma ansiedade ou um temor ou um medo constante, geralmente isso aí, se a pessoa tem uma fobia, eu arrisco a dizer que 99% de chance de estar ligado à fobia. Por exemplo, essa moça da fobia de agulha, a gente fez a técnica para acabar com a fobia. No dia seguinte, ela foi lá, porque ela tinha marcado um exame. A gente fez a técnica, se não me engano, numa quinta. Na sexta, ela já tinha um exame. Aí ela foi lá e contou a história depois para mim. Foi super tranquilo. Até olhei lá o cara tirando sangue. Não fiquei com vontade de desmaiar, não passei mal e tal. E beleza. Aí passou, a gente comemorou, fiquei feliz pra caramba por ela e deu certo. Como sempre, deu certo a técnica. Legal demais. Aí passou algumas semanas, aí ela me mandou uma foto, assim, ó, das unhas dela. Enorme as unhas, grandonas assim. Aí ela falou, caramba, acho que eu ganhei um bônus. Aí eu, que bônus foi esse aí? Ela falou, não tô mais roendo a unha. Aí ela falou, eu acho que tinha a ver com a fobia, porque ela falou, não conseguia parar de roer unha. Era uma coisa assim que me atrapalhava muito. É aquilo que a gente sempre fala, né, que acabar com a fobia é só o início, e realmente, né, porque sempre vem um bônus, sempre vem alguma coisa. De todos esses casos que a gente tem acompanhado e que você tem me contado, né, dos que foram anteriores a gente fazer essa parceria, sempre tem alguém que conta que melhorou a fobia e depois prestou atenção e melhorou uma outra coisa, e depois outra. Isso é muito legal, como se fosse abrindo portas, né, abriu a primeira porta e foi abrindo o restante das outras. Eu já tinha falado isso para ela, falei que para ela ficar atenta a outras áreas da vida que tendem a melhorar. Eu falei, porque a gente resolveu um medo fundamental, um medo aqui que ele era central na sua vida, que te atrapalhava. Quando a gente resolve esse medo, isso tende a melhorar outras coisas, outras áreas da vida, relacionamento, estudo, trabalho. A pessoa às vezes ficava muito ansiosa para fazer uma prova. Não, eu ficava muito ansioso em relação ao meu trabalho. Eu tinha muito medo de tal outra coisa, medo de falar em público. Aí a gente vai e resolve uma fobia e esses outros medos, essas outras ansiedades, elas tendem a ir embora junto. E não foi uma novidade para mim ela ter parado de roer a unha. Foi bem legal. Depois eu vou postar essa foto lá no Instagram. Anderson, e quando a pessoa ela não sabe diferenciar essa emoção? De onde vem? O pior, quando a pessoa não sabe diferenciar, é porque ela também não sabe dizer nem para si mesmo o que ela tem. E aí a pessoa tende a ir por um caminho pior ainda, que é o da negação. Porque para negar a fobia, a pessoa geralmente vai achar as piores justificativas. A pessoa vai tender a falar assim, eu não sei o que eu sinto, um medo... Só sei que eu sinto. É um medo absurdo, é uma coisa que meu coração acelera, e a pessoa começa a tender a julgar a si mesmo. Julgar a si mesmo como uma pessoa fraca, julgar a si mesmo como uma pessoa diferente dos outros, que, poxa, todo mundo lida bem com isso aqui, só eu que não. E aí, isso geralmente começa por essa falta de clareza, da pessoa pegar e olhar, não, isso daqui é uma fobia, e essa fobia dispara um medo, ou dispara um pânico, ou inclusive dispara emoções que eu nem sei identificar, mas eu consigo enxergar. Ter essa clareza já é muito bom. Porque, primeiro, a pessoa vai saber que é um problema. Segundo, tem solução. E terceiro, não precisa ficar criando essas lógicas de que é porque eu sou uma pessoa fraca, todo mundo dá bem com isso. Primeiro, um número recente que eu levantei aqui. Só de fobia de altura. 5% da população tem fobia de altura. Caramba! Isso dá milhões de pessoas com fobias de altura só no Brasil. Aí isso vai dar o quê? Deus. Vai dar mais de 10 milhões de pessoas com fobia de altura, só no Brasil.
Então, Caramba, é assim, muita gente. é muita gente. Só que as pessoas não ficam sentadas numa mesa de bar falando, gente, eu tenho fobia de altura. Então, não, as pessoas escondem os problemas, né? Então, Infelizmente muita gente nem busca, né, ajuda porque acha que isso é uma coisa desnecessária, né. Tipo assim, não preciso, eu tô conseguindo conviver já com isso há muito tempo. Só uhum, que o que a gente tem percebido é que a fobia, ela tem desencadeado muitas outras coisas, né, quando não tratada. sim, sim, a gente já viu casos aí de síndrome do pânico que começou através de uma fobia, ou pessoas que começam com uma fobia e depois já tá com uma coleção de fobias, uma fobia que gera outra. Então, a gente, eu tava falando, né, a gente, mais de 10 milhões de pessoas com fobia de altura. É muita gente Uhum. com fobia. É. E só de altura. Agora, igual eu falei, acho que no podcast anterior, que o número de fobias diferentes, ele tende ao infinito, né? Fobias de Uhum. bichos, então, são um monte. Fobia de coisas, então, nossa, é cada coisa diferente aqui que a gente já viu que as pessoas têm É, fobias. cada dia é uma novidade. O que a gente pode tirar desse número? Caramba, 10 milhões de pessoas só com fobia de altura. Se a gente for somar aí outras fobias, então, esse número aí é muita gente. É muita, 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 muita Sim, gente. muita gente. Tanto é que, assim, os meus primeiros atendimentos, as primeiras pessoas que eu ajudei a acabar com a fobia, eu não precisei ir longe, anunciar, colocar um anúncio na TV, no jornal. Foi só comentando com amigos, familiares. Gente, aprendi uma técnica aí para acabar com a fobia, fiz um curso, fiz vários treinamentos e não sei o quê. Bastava eu estar numa roda de 5 a 6 pessoas e fazer um comentário desse, sempre aparecia alguém com fobia. Ai, Anderson, é mesmo? Comigo estava Caramba! só eu e você, e eu era a pessoa com a fobia. Nem precisou de uma amostragem maior, Não, né? nem precisou. Foi 1 para 1. Mas geralmente, Natânia, eu comecei a notar isso. Se eu tivesse numa mesa com mais de 5, 6 pessoas e eu soltasse essa frase, gente, eu aprendi uma técnica aí para curar fobias, de 6 sempre tinha alguém que falava, caramba, eu tenho medo de tal coisa, não sei o quê. E aí, daí eu fui vendo assim, eu fui vendo, caramba, tem muita gente com fobia. Eu não conhecia esses Uhum. números até então, né? E aí eu comecei a ajudar o pessoal, comecei a ajudar. Primeiro essa galera mais próxima. Família, amigos, gente às vezes que eu nem conhecia uma pessoa aqui numa mesa de bar, amigo do amigo, amiga da amiga, e comentava assim, a pessoa, meu Deus, me ajuda, eu tenho fobia de não sei o que lá, eu tenho fobia de altura, isso me atrapalha demais, eu tenho fobia de dirigir, e aí foi tomando uma dimensão. Hoje a gente está aqui falando No para podcast. muita gente. Então, qualquer dia eu posso contar essa história mais detalhada, como é que isso foi tomando essa dimensão enorme. Legal. Uma lição que as pessoas podem tirar desse número absurdo de pessoas que têm fobia é, primeiro, essa conversinha assim de que, todo mundo lida bem com isso, menos eu. Não, não é todo mundo. Tem Uhum. um monte de gente que tem a mesma fobia que você. Por mais que a sua fobia seja diferente. Por exemplo, eu encontrei uma moça que já citei ela aqui, que ela tinha fobia de coisas balançando ao vento. Uhum. Eu falei, essa é diferente mesmo, eu nunca tinha ouvido Sim. falar por exemplo, eu falei, me explica aí melhor, porque essa daí é diferentona. Ela, não, por exemplo, aquele negócio de amarrar a cortina, se ele tiver a janela aberta e aquilo estiver balançando ao vento, aquilo me dá um desespero, uma sensação horrível. Eu falei, o que você faz? Ela, eu saio correndo, eu vou para outro lugar. Ela falou, se aparecer em filme, eu não aguento. Se aparecer na televisão uma cena de uma coisa balançando ao vento assim, aquilo me dispara emoções horríveis. Aí nossa, essa fobia é diferente. E aí ela, mesmo tendo uma fobia tão diferente, ela me falou que já tinha encontrado mais 2 pessoas com a fobia igual a dela. Ela até indicou, falou, Caramba! mandou vir aqui assistir o podcast para ajudar essas pessoas também. Então, assim, por Legal, que bom. mais. O que eu queria falar para as pessoas é isso. Por mais que a sua fobia seja diferente, ou por mais que ela seja debilitante, primeiro, você não está sozinho. Tem mais um monte de gente com fobia. Um monte, um monte, um monte mesmo. Uhum. E a segunda boa notícia é que tem solução, tem técnica Sim. assim. Não é que a gente está. Por exemplo, quando você vai num terapeuta, num psicólogo, você vai ali para procurar ajuda
E aí, junto com o terapeuta, vocês vão montar um plano de ação, uma estratégia para lidar com o seu problema, seja uma fobia, seja uma depressão. Então, vocês, junto com o terapeuta, vocês trabalham, às vezes, 1, 2, 3 consultas, até mais, para ir trabalhando esse problema, porque é uma construção junta do terapeuta e a pessoa que tem um problema. Aqui na fobia, a nossa proposta ela é diferente, porque a gente já tem um método, uma técnica para ser usada, um roteiro para ser seguido, que é feito especificamente para fobias. Assim, tá vendo essa técnica aqui? Inclusive, por exemplo, na verdade são várias técnicas que a gente usa. Uma delas tem até nome, chama cura rápida de fobias. Eu acho esse nome horroroso, mas tudo bem. Mas funciona, o bom é que a técnica funciona e cura rápido mesmo. Isso que eu achei legal, porque assim, a gente pode estar falando sobre fobias aqui e não só isso, ensinando as pessoas a como superar uma fobia. Isso que é o legal, porque a gente não tem que construir uma técnica, tá vendo assim, vamos sentar aqui pra gente estudar o seu caso, para ver. Não. Qualquer fobia, você pega o método, pega o roteiro do método, aplica e a fobia acaba. É realmente uma receita de bolo de acabar com fobias. Isso que é lindo, isso que é legal. E assim, o que as pessoas não precisam se preocupar é porque às vezes elas pensam assim, nossa, ele tá falando de uma coisa assim, cura rápida de fobias, né? Como se fosse ali no drive-thru, pede um sanduíche e sai comendo. Só que a minha fobia é uma coisa muito, uma coisa assim, muito delicada, é uma coisa, né, igual dessa moça falou, tem fobia de coisas voando e tal, né, soltas assim, pra gente e pra ela também, que ela falou que conhece, sei lá, um caso ou 2 igual ao dela, são fobias raras, mas mesmo com essa técnica, a fobia acaba, né, as pessoas não precisam ficar, assim, com esse receio de achar que por ser, sei lá, uma palavra ou um nome mais simples, não é nada rebuscado, com, né, um nome em inglês, que não vai resolver. Não, resolve sim, né, não, é porque o produto importado é melhor do que o nacional, né. Sim, e às vezes a gente trata isso aqui de uma forma muito leve, com brincadeira e com risada, mas é justamente para, primeiro, colocar realmente um tom mais leve nessa história. Sim. E mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. É um exercício que a pessoa vai ter que pegar, se debruçar sobre ele, estudar. É simples, mas dá trabalho. É pegar, estudar um método, estudar uma técnica, aplicar, treinar consigo mesmo, repetir, fazer várias vezes e tudo, até pegar uma certa habilidade com a técnica e fazer isso funcionar e reprogramar esse padrão mental. Lembra que a gente começou aqui hoje o podcast falando que a diferença da fobia e o medo é que o medo é uma emoção que está lá no nosso repertório emocional e faz parte da gente, e toda pessoa tem. A fobia é uma estratégia mental, uma estratégia que aciona o medo ou outra emoção. A técnica, ou as técnicas que a gente utiliza aqui, vai trabalhar aqui nesse nível da consciência e do subconsciente de reprogramar essa estratégia. A gente não está trabalhando a emoção, a gente está trabalhando a estratégia mental. Porque a emoção, ela vai continuar existindo lá. A emoção medo, pavor, pânico. Todas essas emoções vão continuar lá no nosso repertório emocional. O que a gente tem que mudar é a estratégia mental de como lidar com essa emoção. Sim. É comum, Anderson, as pessoas confundirem o medo com a fobia? Sim, é bem comum. Só que, por exemplo, tem 2 perspectivas em relação a isso. Tem as pessoas de fora, por exemplo, as pessoas ao redor. Digamos, eu tenho uma fobia. Como é que as pessoas ao redor vão ver isso? Primeiro, vão julgar. Vão falar, é uma besteira, porque é só uma lagartixinha, é só uma lagarta, é só uma baratinha e a pessoa está dando esse escândalo todo. Então, primeiro, quem está de fora vai achar que é só uma emoção forte que a pessoa está tendo, por exemplo, medo. A pessoa, não, isso aí é um medo bobo que fulano tem. Então, quem está do lado de fora, o resumo principal que as pessoas vão fazer é esse. É um medo bobo que fulano tem. Agora vamos falar da perspectiva interna, para quem tem a fobia. Geralmente a pessoa vai fazer 2 coisas. Ou vai assumir essa postura também. É um medo bobo aí que eu tenho.
Mas eu diria que praticamente todo mundo que tem uma fobia, se essa pessoa parar e olhar internamente e dizer, não, é um medo bobo, mas eu sinto que tem alguma coisa a mais. Não é só Uhum. uma emoção. A pessoa sabe que não é só uma emoção. Mesmo que ela não saiba conscientemente, se ela olhar para dentro de si mesma, ela vai ver que, cara, é uma emoção, é um medo absurdo, mas tem mais coisas. É pensar uma sequência de pensamentos que vem na minha cabeça, é uma sequência de outras sensações que vem no meu corpo e sensações. É, às vezes a pessoa não consiga realizar isso com clareza, tá? Uhum. De dizer assim, não, vem esse pensamento que dispara esse, que acontece isso. Algumas pessoas, inclusive, conseguem. De assim, Anderson, eu sei exatamente que consegue. Eu sei exatamente conceber o comecinho da minha fobia, qual é a primeira fagulha que dispara no meu cérebro e depois vai desencadeando uma coisa. E tem realmente pessoas que têm uma clareza enorme da fobia dela, Uhum. mas isso é a exceção. A maioria das pessoas só vai descrever isso na forma de, ai, meu Deus, vem uma loucura, um, Socorro. um socorro, uma explosão de emoções. Geralmente a pessoa vai resumir isso como medo do lado de fora, falando, é um medo. Uhum. Mas se essa pessoa se fizer uma pergunta sincera, a maioria vai conseguir também identificar que tem algo a mais. Que é um medo, sim, mas que, Anderson, é mais do que um medo. Mesmo que ela não consiga explicar, verbalizar, a pessoa vai conseguir dizer assim, tem uma coisa a mais aqui do que além do medo. Essa coisa a mais é a É a fobia. fobia. É a estratégia mental que roda a fobia. Mas é bem comum, então, essa confusão, né, justamente por não conseguir distinguir um do outro, né. O mais duro dessa história são as pessoas que sofrem, assim, por exemplo, com um parente que não compreende, ou os amigos em volta que não compreendem, e que fazem chacota, que fazem brincadeiras, que fazem pegadinhas, ou que às vezes até recrimina a pessoa, fala: Meu Deus, para com essa besteira, essa bobagem. Teve uma moça que eu acompanhei ela uma vez, ela tinha fobia de carro, mas assim, elas conseguia andar dentro da cidade dela mais ou menos, se sentia mal, mas pegar a autoestrada de jeito nenhum. E aí, assim, ela já até me falou assim, Anderson, dependendo da pessoa, eu até confio um pouco, porque eu sei que se eu passar mal, essa pessoa vai ser compreensiva comigo e vai voltar para casa comigo. Então eu consigo fazer teste se for junto com essa pessoa aqui. Agora, se for fulano, fulano, e assim, caramba, pessoas da família, bem próximas, assim, como, por exemplo, sei lá, às vezes o marido, ou não vou dar muitos exemplos, não, mas sabe, uma pessoa ali que é uma pessoa da sua família, uma pessoa que você confia para outras coisas, mas não confia para isso. Porque a pessoa te recrimina, às vezes vai gritar, vai falar: meu Deus do céu, sei lá, a gente não pode fazer nada, que aí a gente está limitado por causa da sua fobia e tal, não sei o quê. Uma falta de compreensão total, sabe? Total. Sim. É bem comum, isso é chato. É bem comum eu ver isso, assim, familiares ao redor, as pessoas ao redor não compreenderem, sabe? E ficarem só frustrados. Porque, por exemplo, uma fobia de carro limita, né? Acaba limitando, de certa Uhum. forma, a família em alguns pontos, mas mesmo assim, o familiar ali próximo deveria oferecer um apoio, uma segurança, até mesmo para a pessoa conseguir superar essa fobia, Sim. esse apoio, nossa, fundamental. E isso é mais comum do que, infelizmente, do que a gente imagina, né. Porque, assim, para quem tem uma fobia, realmente é como se fosse um cenário completamente diferente dentro da cabeça de quem tem. E quem não tem, fica, né, pensando assim: "Nossa, para que esse exagero, né, você consegue controlar, você", tipo, igual essa mulher que tem fobia de carro, né, "Você não precisa ter medo, eu tô dirigindo, né, não é você, não vai acontecer nada e tal". Só que a maioria das pessoas não conseguem compreender, porque é algo, né, que a pessoa não controla, vem num, né, tem uns que vêm no impulso, no rompante, então realmente, assim, seria até interessante essa conscientização, né, de quem não tem a fobia compreender. É como
uma doença, como uma outra coisa, assim, que você tem que compreender a dor do outro, né, a gente sempre vê aí, sempre tem alguém com algum problema, então seja compreensivo, né, e a fobia é a mesma coisa. Sim, por exemplo, você falou e aí me veio na cabeça, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, e tem crises de enxaqueca aleatoriamente. Um dia tá Uhum. bem, e aí no dia que tá bem, beleza, a família pode sair, vai fazer um passeio, vai fazer alguma coisa, vai assistir um filme, enfim. Só que no dia que a pessoa tá com aquela crise mesmo de enxaqueca, isso você não vê ninguém recriminando essa pessoa. É. Tal, mas de novo essa crise de enxaqueca, assim, pode até acontecer, né? Sim. Tem todo tipo de gente no mundo, Tem. né? Mas assim, é menos comum, vai. Mas assim, percebe que as pessoas tendem a ser mais compreensivas? A pessoa tá lá já com aquela cara assim de dor de cabeça, com a enxaqueca terrível, pede para não fazer barulho, se isola no quarto, desliga as luzes porque eu tô com dor de cabeça, tô com crise de enxaqueca e tal. As pessoas tendem a ser mais compreensivas, né? Gente, vamos fazer silêncio aqui, que a fulana ali tá com crise de enxaqueca hoje e tal. Às vezes tenta ajudar, será que não é alimentação? Será que não é isso? Tenta adaptar a rotina da casa para não disparar as enxaquecas e tudo. Por que com a fobia tem que ser esse preconceito todo? Por que tem que tratar Verdade. mal a pessoa, não oferecer apoio, não oferecer ajuda, não tentar, por exemplo, vamos tentar aqui criar uma rotina que não dispare tanto a fobia, até a gente achar uma solução, até a gente, por exemplo, chegar aqui no podcast e Encontrar o achar Anderson. achar uma estratégia que funcione. Então, assim, se tiver alguém aí ouvindo que não tem uma fobia, eu peço assim, cara, se tem alguém na sua família que tem uma fobia, primeiro, ajuda, seja É, compreensivo e traz para cá pro podcast para aprender, porque essa é a nossa missão, trazer novas estratégias mentais para lidar com a fobia. como que a pessoa pode fazer para ela identificar que é uma fobia e não um medo? Lembra que eu fui falando assim que a pessoa, ela, por exemplo, uma pessoa que não tem clareza do que ela tem, mas ela percebe que ela reage de umas formas estranhas, que vem umas emoções que talvez inomináveis, a pessoa não consegue nem dar um nome para a emoção, mas ela percebe que tem alguma coisa de errado. Ou então ela tá chamando isso só de medo. Eu tenho medo disso. Tenho medo de altura. A pessoa nem chama de fobia. Uhum. Eu tenho medo de altura. Então me descreve aí. Por exemplo, como é que é para passar numa passarela? Eu já vi muita gente falar isso. Tem gente que nem consegue, tem medo de altura, nem sobe, fica se arriscando ali no meio dos carros mesmo e nem chega a subir na passarela. Lembrei de uma coisa, antes de eu continuar a história aqui da passarela. Quinta-feira que vem vai ter o nosso evento, onde vai ter Uhum. técnicas, vai ter método, aplicação do método, vai ter, assim, tudo que a gente fala aqui no podcast e mais um pouco. Aí vai ser um evento fechado, mas online e gratuito, tá, gente? Então, quem quiser se inscrever para participar do nosso evento, o nome do evento se chama Save the Date. Por que Save the Date? Na verdade, vão ser 2 eventos. Vai ter um evento que se chama O Último Dia da Fobia, que aí o nome já se explica. É um evento onde a gente coloca um marco final. Por que eu coloquei esse nome? A gente estava discutindo a questão do nome aquele dia, né, Natane? Sim. Eu estava explicando para as pessoas, já expliquei isso várias vezes, estava conversando com a Natane, que a fobia ela vem sendo escrita através da linha do tempo da pessoa, às vezes há 5 anos, 10 anos que a pessoa carrega uma fobia. E aí ela olha para a linha de tempo dela em algum determinado momento e aí fala assim: minha fobia começou aqui e eu venho carregando essa fobia até hoje e parece que vai continuar a vida inteira. Tá vendo essa linha de tempo? Ela é comum para todas as pessoas que têm uma fobia. Só que quando a gente aplica o método num dia específico, essa fobia acaba. E dali para frente a pessoa segue sem uma fobia. Aí daí me veio uma inspiração para o nome. Beleza, o nosso evento vai se chamar O Último Dia da Fobia, que é um dia onde a gente põe um ponto final na história de todas as pessoas que tiverem uma fobia, que participarem do evento. Elas vão poder falar: a minha fobia acabou nesse dia aqui, a minha linha de tempo aqui, nesse dia que a fobia acabou, e daqui para frente eu segui sem a fobia. Então, Sensacional. esse é o nosso evento que a gente vai estar fazendo de vez em quando, não sei quantas vezes por ano, talvez 1, 2 vezes no ano,
a gente deva fazer o último dia da fobia. E o próximo já vai acontecer agora, em abril. Uhum. Então, só que aí a gente vai fazer um evento de preparação. Que a gente não pode chegar lá do nada, oba, vamos acabar com a fobia. Não, a gente precisa se preparar. E aí, para esse evento de preparação, criamos outro evento que se chama Save the Date. Save the Date, essa expressão justamente significa isso. Uma data importante está chegando, que é o último dia da fobia. Uma data importante está chegando e eu preciso reservar um tempo, salvar uma data, me preparar para essa data importante. Então, esse dia de preparação e é o dia que nós vamos marcar e agendar, o último dia da fobia vai ser tal dia X. Vai ser quinta-feira que vem. Então, quem quiser participar, tem um link lá no Instagram para se inscrever. @AndersonCuba. Lá no meu perfil está um link para quem quiser participar desse evento. É online e gratuito. Quero que todo mundo que tem uma fobia venha. Beleza, é que eu fui falar da história da passarela, acabei lembrando dessa história aí. Acabei lembrando do nosso evento. É muito comum pessoas que têm fobia de altura vai falar assim, eu sempre pergunto, e passarela, como é que é? Porque toda cidade, quer dizer, quase toda cidade tem uma passarela, pelo menos cidade grande, né? A pessoa, tem gente que fala, eu não consigo, eu não subo de jeito nenhum. Mas a maioria consegue sofrendo. Vai, e a maioria fala o seguinte, Anderson, eu vou no meiozinho assim da passarela e olhando para frente assim, não olho nem para os lados e vou e atravesso rezando para chegar logo no final. Teve uma moça só que ela me contou que ela fechava os... Olha só como é que a fobia coloca a pessoa em perigo. Ela falou, Anderson, eu fecho os olhos, pego aqui na barra da lateral da passarela e vou de olhos fechados. Olha só, o perigo é muito maior, né? É muito maior, é muito mais perigoso. Pode acontecer alguma coisa, sei lá, vai que tem um buraco na passarela lá na frente. Tropeça, cai, se machuca. Nossa, 1000 coisas. Ela falou, só consigo atravessar desse jeito. Caramba. Mas essa mulher foi uma exceção. A maioria das pessoas que eu vejo, elas falam assim, nossa, eu fecho os olhos, vou bem no meiozinho da passarela, assim, que sei lá, se eu tropeçar em alguma coisa ou alguém me empurrar, eu caio de braços abertos, assim, no meio da passarela, não tem perigo de eu cair. Me veio um pensamento aqui. Imagina se, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual pede ajuda para uma mulher dessa. A pessoa que tem deficiência visual acho que vai levar ela, porque o medo dela é tão grande que ela não vai conseguir nem ajudar uma pessoa. As pessoas tendem a buscar soluções assim que tem algumas que faz a gente até dar risada. Cara, como é que a pessoa... Porque a pessoa tem que criar alguma estratégia para lidar com isso. A principal é evitar. Evitar, fugir, correr, gritar, se desesperar. Mas quando é uma coisa que a pessoa tem que enfrentar, é engraçado que às vezes surgem umas estratégias bem loucas. Porque assim, isso é muito inusitado, gente. A pessoa atravessar uma passarela, o medo dela é tão grande que ela prefere atravessar de olho fechado, correndo outros riscos, né? É até mais arriscado ela atravessar de olho fechado. A fobia de altura é uma bem clássica, que tem muita gente que tem fobia de altura. A fobia de água, tem muita gente que tem fobia de água também. E as de bichos, nossa, um monte. Né? Essas pessoas que não conseguem identificar isso como uma fobia, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo de tal coisa e tal. Ela nem fala fobia. Uhum. Se essas pessoas pararem, principalmente ouvindo o que a gente está falando aqui, se perguntarem assim, o que mais eu sinto além do medo? O que mais passa na minha cabeça além do medo? Que pensamentos vêm além do medo? Quais sensações vêm além do medo? Como que eu me sinto quando eu estou indo em direção ao objeto da minha fobia? Quando é uma coisa que a pessoa é obrigada a ir, como, por exemplo, atravessar uma passarela. Como que eu me sinto só de pensar? Como que eu me sinto depois? Passei, ufa, consegui passar na passarela. Ai, meu Deus, foi... Beleza. Quando você percebe que esse medo é incontrolável, por mais que você tenta controlar, e mais uma vez você passou por um episódio de medo absurdo, qual é a sensação que vem? Tem muita gente que responde assim, me veio uma raiva dessas besteiras minha. Ou tem gente que fala assim, me veio uma sensação de frustração, de não conseguir me controlar nisso.
Tem gente que fala, me dá um sentimento muito ruim de não ter um domínio próprio e tal. Se vier qualquer uma dessas respostas, a resposta mais óbvia é essa, é que você tem sim uma fobia, e o melhor de que isso seja uma fobia é que a gente tem aqui uma estratégias para mudar essa estratégia mental. Legal. Então, a dica seria que a pessoa precisa observar e se perguntar, né? Se questionar. Que além desse sentimento que eu tô tendo, dessa emoção, quais são os outros, né? Seria isso? Sim. Três momentos que a pessoa deve se fazer algumas perguntas. Vou dividir aqui em 3 para ficar mais fácil. Se faça algumas perguntas em relação a esses 3 momentos. Como que eu me sinto antes da fobia? Por exemplo, se é uma coisa que eu tô na iminência, ou, por exemplo, uma coisa... Se é fobia de altura, esse momento antes é o quê? Quando a pessoa está indo em direção à passarela. Se é uma fobia de barata, que a pessoa não tem controle, uma barata aparece do nada, a pessoa pode se perguntar, como que eu me sinto? Como que eu me sentiria se eu soubesse que tem uma barata ali no outro cômodo e que ela pode vir para cá? Tá vendo? É uma forma da pessoa criar esse momento de antecipação. Aí, toma nota, o que eu sinto antes? Sinto isso, isso e isso. O que eu sinto durante? O que eu sinto e quais pensamentos vêm durante o momento fóbico ali? Eu sinto isso. E principalmente, que pensamentos vêm? E depois? Então, são 3 momentos. Antes, durante e depois. O que você sente, pensa e principalmente quais são os sentimentos que vêm em cada um desses momentos. Então, se começar a se enquadrar parecido com qualquer coisa dessas aqui que a gente falou, é porque não é só um medo, sabe? Se a pessoa perceber que tem estratégias mentais rodando aqui para além do medo, é uma fobia. Essas coisas que você sente a mais, além do medo, é a fobia que está rodando. Legal. Então é bom que já fica de dica aí para o pessoal que não sabe identificar, não sabe discernir quem é medo, quem é fobia, né? A gente deu várias dicas aí agora aqui dentro do podcast. Tem uma pergunta para a galera aí, perguntinha da semana. Qual é a sua fobia? Comenta aqui embaixo, coloca aqui qual é a sua fobia e principalmente, se não é uma fobia, qual é a emoção mais forte e desagradável que você tem sentido? Pra gente ver, de repente eu dou uma lida aqui e avalio se, isso aqui não é só uma emoção não, é uma fobia. Então comenta aqui qual é a sua fobia ou se não é uma fobia, qual é a emoção forte que você sente e que te atrapalha. Ou medo, né? Se você estiver achando que é só um medo que você tem, escreve aí pra gente. Eu tenho medo de tal coisa. E mais uma dica, se inscreva, aproveita que já chegou aqui, se inscreve no canal, se inscreve nos canais e segue a gente lá no Instagram, @AndersonCuba. Tchau, galera. Então falou, foi ótimo. Até o próximo podcast. Tchau.